Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre com bastante informações para vocês. Antes disso, peço para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, tá chegando aí pela primeira vez, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Bom, dito isso, lembrar vocês que esse vídeo também é um oferecimento da OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, um dos mais baixados, e ele é 100% gratuito. Nele você consegue ter na palma da sua mão, assim que acabam os jogos do Brasileirão da Série A e B, os melhores momentos, você consegue assistir ao vivo e de graça jogos do Campeonato Alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, e aí você recebe notícias aí do seu clube imediatamente na palma da sua mão, tá? Além disso, você vê classificações de campeonatos, dados estatísticos, artilharias e também tem o Head to Head, que te auxilia aí na hora de fazer suas apostas esportivas, beleza? OneFootball, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Já falei pra vocês que embaixo o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, dito isso, vamos aqui discutir algumas situações. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês a classificação atualizada e informei a vocês que essa já é a pior campanha da história do Vasco após 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Nem nos outros 4 rebaixamentos que nós tivemos, o Vasco teve uma campanha tão ruim. Se vai acabar melhor do que essas campanhas, ou pior, a gente não sabe porque bola de cristal ninguém tem. Mas a situação começa a ficar já desesperadora e eu vou explicar algumas situações. Eu gosto muito de embasar as minhas opiniões e meus comentários em cima de números. Eu vou trazer um número para vocês aqui que é assustador, tá? Porque assim, tem 10 rodadas, faltam 28, assim, basta 3 pontos do primeiro time fora da zona. Tem campeonato pra caramba. Tem uma janela no meio do ano agora, o Vasco é SAF, tem dinheiro, vai contratar. Você podia falar assim, não é pra estar tão desesperador. Mas sabe por que é pra estar tão desesperador? Eu vou levantar 2 aspectos aqui. O primeiro aspecto que eu vou levantar é pontuação. Historicamente, no Campeonato Brasileiro da Série A, para você não ser rebaixado, você tem que fazer 45 pontos, né? Tem, em alguns casos, às vezes um pouquinho menos, em outros casos até um pouquinho mais. Mas o número mágico normalmente é 44, 45 pontos. Hoje o Vasco tem míseros 6 pontos ganhos no campeonato. De 6 para 45, faltam 39 pontos. 39 pontos jogando em vitória, você consegue essa pontuação com 13 vitórias. 13 vezes 3, 39. Sendo que restam 28 jogos para acabar o campeonato. E se você fizer essa conta, que a gente vai ter que ganhar 13 dos próximos 28, a gente está falando de praticamente a metade dos jogos, né? 14 é a metade de 28. Ou seja, daqui até o final do campeonato e as próximas 3 rodadas ainda vai ser com esse elenco, a gente vai ter que ter um aproveitamento de 50% praticamente. 48%, 47%. Isso é um aproveitamento muito alto, muito alto. Time que tem aproveitamento de 50%, ele fica ali pelo meio da tabela. Só para vocês terem uma ideia, quem tem 50% de aproveitamento hoje no campeonato exatos é o São Paulo. O São Paulo tem 15 pontos de 30 disputados, 50% de aproveitamento e é o 8º colocado. Hoje o São Paulo está a 3 pontos do G4, do Atlético Mineiro, que é o 4º colocado. E a 4 do Flamengo, que é o 3º, e a 6, e a 7 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder. Então, o Vasco, daqui para o final do campeonato, só para não ser rebaixado, ele já vai ter que começar a fazer uma campanha de time ali, 8º colocado, que com essa colocação, a gente sabe que daqui a pouco vão abrir mais vagas, o campeão da Copa do Brasil deve sair desses 6 primeiros colocados, talvez até ter um campeão da Sul-Americana, né, ou um campeão da Libertadores brasileiro. Então, com essa pontuação, com esse aproveitamento, hoje o São Paulo possivelmente iria até para a próxima Conmebol
Libertadores. Tá vendo como o negócio começa a assustar se você começa a fazer projeção? E aí eu volto no vídeo que eu fiz aqui no canal no sábado, né? Quem não assistiu, eu recomendo. O GE fez um levantamento mostrando os outros 5 clubes que a 777 comanda, mostrou como é que foi o desempenho de todos esses clubes. Todos os times que a 777 pegou em meio de temporada e lutava contra rebaixamento, todos caíram. Nenhum eles conseguiram salvar. O Genoa caiu, né, e na temporada seguinte eles conseguiram trazer de volta da Série B italiana para a Série A italiana na segunda colocação. O Red Star da França na terceira divisão, fazendo a campanha ali na terceira divisão, eles não conseguiram o acesso. Por uma vaga, né, só sobem 2, eles ficaram em terceiro. O clube australiano foi o lanterna do campeonato, só não foi rebaixado porque não existe rebaixamento na Austrália, assim, por exemplo, como é a NBA, tá? Então, as campanhas da 777, tirando o Melbourne, ou o Standard Liège, desculpa, que foi meio de tabela, ficou ali em 6º lugar no campeonato belga na última temporada, o desempenho da 777 é preocupante. E aí foi o que eu falei também na análise daquele vídeo. Não adianta ter só dinheiro se você não souber gerir. A 777 tem muitos investimentos bem-sucedidos em vários segmentos, aviação, investimento em equity, entretenimento, mas futebol é um business novo deles. Eles estão atuando no futebol há mais ou menos 1 ano e meio. Então eles não têm muita expertise com o futebol. Haja vista o desempenho dos clubes ao qual eles comandam. Eu não tenho dúvida que eles querem acertar. Eles precisam que o negócio dê certo para que eles tenham êxito, para que eles tenham dinheiro. Mas entre eu querer e eu ter competência, ou eu estar preparado, pelo menos nesse momento, para desempenhar tal função, são outros 500. E aí, para mim, tá nítido que eles, nesse momento, têm a mão podre para futebol. Não tá legal. É só você pegar o desempenho dos clubes. E, de novo, depois vocês dão uma olhada aí. Até a thumb do vídeo tá assim, campanhas horrorosas. Tá o Josh Wander, o escudo do Vasco atrás, e ao lado, na frente dele, tem o escudo lá do Genoa, do Hertha Berlim, do Standard Liège, do Melbourne Victory e do Red Star. E quem não assistiu esse vídeo, recomendo vocês darem uma olhadinha lá e não vou ficar sendo repetitivo. Então, isso assusta. E aqui eu vou fazer um paralelo com o Botafogo, que eu vejo uma diferença brutal entre o John Textor, que é o dono do Botafogo, lá é na figura de uma pessoa, para o grupo da 777, já que vai pegar uma pessoa, que pelo menos quem é o rosto do projeto é o Josh Wander, a gente vê um comportamento completamente diferente. No momento de crise do Botafogo ano passado, quando a torcida invadiu o CT, né, quando o torcedor do Botafogo estava com medo de ser rebaixado ano passado, e aí na janela do meio do ano o Botafogo acerta, banca Luiz Castro, vem bons jogadores e o time arranca, o John Textor vinha público, ele vinha visitar aqui o Botafogo, ele foi participar do programa Seleção Sport TV, comentou a situação da invasão da torcida. Num primeiro momento, quando veio os reforços, a torcida até reclamou, que achou que ele foi meio fanfarrão também, que ele estava, né, prometendo um monte de coisa ali e tal, mas eu vejo na figura do John Textor um envolvimento com o Botafogo, coisa que a gente não vê da 777 com o Vasco. O Josh Wander e a sua comitiva, principalmente o Josh, vieram aqui ano passado, quando foi selado um acordo da Vasco da Gama SAF, ele foi ver aquele jogo do Flamengo que ele emitiu a bosta daquela frase lá, que ele mentiu retumbantemente, dizendo que era a última vez que Vasco e Flamengo se enfrentariam com orçamentos diferentes, e depois eles vieram aqui agora, né, até deu a camisa para o Marlon Gomes na renovação, para discutir o processo do Maracanã, perdão, é a terceira vez. Eles vieram também quando seriam entregues os envelopes para a licitação do Maracanã, mas acabou que foi suspenso o edital de convocação. Então você não vê da parte deles essa figura presente aqui. A impressão que me passa é que eles levam como um simples negócio. O envolvimento que o John Textor tem, e aí eu vou deixar com vocês, vou finalizar o vídeo aqui, com o Botafogo, líder do campeonato, mais uma vitória em casa ontem contra o Fortaleza. Ele aqui no Brasil
no vestiário com os jogadores, pulando, comemorando, imitando a comemoração do artilheiro dele, do Tiquinho Soares, metendo aqui o muquinho com uma mão e puxando o calção embaixo, que viralizou. Os torcedores do Botafogo estão fazendo essa comemoração do Tiquinho Soares agora. Tem foto do John Textor comemorando igual o Tiquinho, tirando foto com o muque num braço só e puxando o calção embaixo. Então você vê isso. Agora, o Vasco tá numa crise do cacete, reitero, a pior campanha do Vasco na história do Brasileiro em 10 rodadas, e a gente não vê ninguém da 777 vindo ao Brasil. O presidente remunerado do Vasco, que é o Luiz Melo, não vem a público falar nada. Botaram o Paulo Brax na Cova dos Leões lá sozinho, numa semana onde todo mundo da diretoria deveria ter falado. Na reunião com as organizadas, idem, foi lá o Léo sozinho se expõe, enquanto todo o grupo assistia, com a anuência do Paulo Brax por trás, com o Luiz Melo que estava para trás e também não falou nada. Então, cara, isso assusta. E volto no que eu falei, falando de contratação, de janela e de movimento. A 777 tentou salvar o Genoa do rebaixamento. Gastaram uma grana também. Mandaram o treinador embora, meteram dinheiro no time e não deu certo. O Genoa foi rebaixado. Qual é a garantia que eu tenho que a 777 vai fazer uma boa janela no meio do ano? Eu acho que a gente está botando uma expectativa absurda nessa janela, sendo que eu particularmente não confio, né, em quem hoje lá está, que eles vão realmente, meter a mão aí, vão acertar, e o Vasco vai virar outro time aí, vai ter uma arrancada fulminante. A nossa esperança é essa, porque com o elenco que tem, a gente já tá, né, com medo. Então, assim, é uma preocupação, cara. Então, é sim um motivo de preocupação. Apesar de ser 10 rodadas somente, um quarto de campeonato já tem 3 quartos ainda, é muita coisa, mas o cenário que eu tô pintando para vocês assusta. E lembrando que o Vasco é disparado o pior clube brasileiro em termos de ambiente interno e política. E daqui a pouquinho o pau vai comer. A gente já tá vendo o movimento já de bastidor, né? Inclusive, as informações que a gente tem de bastidor, que aquele vandalismo que foi feito em São Januário, né, que se dispararam rojões e quebraram a fachada e a entrada na sede social do Vasco, aquilo foi um movimento político. Tanto é que se vocês pegarem a Força Jovem e os outros integrantes das organizadas que foram ao CT, eles falaram, tá lá, se eu pegar a live inteira, você vai ouvir. Eles citando que aquilo tá errado, que eles são contra vandalismo, que inclusive tá se apurando para ver quem foi. E eles ali não estavam por cunho político, eles estavam ali como torcedor. Então, ainda tem mais esse agravante. À medida que os meses vão passando, a eleição é em outubro. Nós já estamos chegando na metade do mês de junho. Ou seja, é mais ou menos daqui a 2 meses e meio. E infelizmente, conhecendo o Vasco, tem muita gente, infelizmente, nesse momento torcendo pelo pior para falar, eu tinha razão, tá vendo aí, ó, e aparecer como salvador da pátria. Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa a nossa segunda edição. E aí não sei, provavelmente, talvez até não, esse tenha sido o nosso último vídeo do dia. Mas, talvez, dependendo do andar da carruagem, eu me programo para fazer mais um vídeo. Lembrando que hoje é dia dos namorados. Curta a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, né? Ou seu namorado, seu noivo, seu esposo, que é o que eu pretendo fazer com a minha esposa hoje aqui também, tá bom? É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, de em volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!